Olá, alunos, tudo bem? Sou o João, professor de História, e vamos mais a uma videoaula. Vamos lá, turma. Onde nasceram as primeiras fábricas? Unidade 1. Hoje, então, vamos fazer uma retomada de estudos. Nessa aula, vamos relembrar a Revolução Puritana e Gloriosa e como elas tornaram a Inglaterra um cenário propício para uma revolução tecnológica. Além disso, vamos apresentar os efeitos do processo de industrialização. Portanto, a proposta é de que a gente relembre o que foi a Revolução Puritana e Gloriosa e suas consequências para a Inglaterra no século XVII. Lembrando, esse conteúdo já foi estudado, vocês podem recorrer às anotações do seu caderno, a pesquisas da internet e outras fontes, fiquem à vontade. Portanto, a Revolução Puritana foi aquele momento em que houve um choque entre o parlamento, as vontades do parlamento e as vontades do rei. Lembrando, encontramos ainda o rei representando o antigo regime, era um regime de privilégios para o rei, onde toda a sociedade se movimentava para dar subsistência ao rei, e o parlamento formado pela burguesia. Ocorre um choque, onde vamos ter a formação de dois exércitos, o exército do rei, liderado por Carlos I, e o exército do parlamento, liderado por Oliver Cromwell. Ocorre o conflito, o exército do parlamento sai vitorioso, enquanto Oliver Cromwell, o exército do rei, sai derrotado. A partir daí, começa a República de Cromwell. Posterior ao seu governo, após a sua morte, de Oliver Cromwell, quem assume o poder foi o seu filho, Richard Cromwell, e a partir daí temos a Revolução Gloriosa. A Revolução Gloriosa foi uma sucessão de reis, permitindo que a Inglaterra voltasse a ter uma monarquia, porém monarquia essa controlada pelo parlamento. Vamos chamar, portanto, de monarquia parlamentar. O que nos importa hoje mesmo é entender os resultados. O que essas duas revoluções trouxeram de mudança para o cenário da Inglaterra, que vai propiciar, inclusive, o início de um cenário que se torne positivo para o processo revolucionário tecnológico ou a revolução industrial. Então nós temos, na verdade, depois da Revolução Gloriosa, o controle político da burguesia sobre a monarquia, que eu falei para vocês, é uma monarquia parlamentar, está aqui. Foi elaborada a Declaração dos Direitos, a Bill of Rights, e também os Atos de Tolerância, que vamos falar daqui a pouco. Essa declaração ela foi aceita pelo Guilherme de Orange, que vai ser o último rei nessa sucessão da Revolução Gloriosa. Ele é holandês, esse Guilherme de Orange. Quem redige a Bill of Rights, a Declaração dos Direitos, foi justamente o parlamento. E o Guilherme de Orange, claro, aceita. Por essa declaração, o rei reina, mas quem governa são os parlamentares. No contexto do século XVII, todas as ações do rei deveriam ser aprovadas pelo parlamento. Isso explica, inclusive, hoje, na Inglaterra, no caso da rainha, você tem a rainha no comando de uma representatividade e você tem realmente quem governa a Inglaterra, o primeiro-ministro. Isso vai resultar, como já falado, numa monarquia parlamentar. A partir deste momento, nós encontramos um favorecimento do capitalismo. Existiram e foram elaboradas decisões sempre favoráveis ao crescimento das manufaturas, empresas rurais, indústria naval, entre outros setores. Então percebam que isso promove um estilo econômico, justamente porque quem estava no controle do país era o parlamento, e quem pertencia ao parlamento era a burguesia. A primeira indústria a sofrer essa revolução será a indústria têxtil, justamente por ter uma mão de obra barata na Inglaterra e matéria-prima também barata. Essa matéria-prima vinha principalmente da Ásia e dos Estados Unidos. Resultados históricos. Então essa Revolução Puritana e Gloriosa, ela foi considerada a primeira grande revolução social no mundo. Por quê?
Primeiro foi abolido um cargo, o cargo de rei, e isso durante a primeira fase, que foi a Revolução Puritana. Carlos I, ele perde a guerra, o seu exército, né? E ele foi decapitado, inclusive, o Carlos I. E a partir daí, quem governa a Inglaterra? Oliver Cromwell. Vocês devem se lembrar das aulas. Oliver Cromwell, a partir daí, inicia uma república. Portanto, o cargo de rei deixa de existir. Reparem que estamos falando de uma sociedade do século XVII, apenas 2 séculos depois do fim do feudalismo. Portanto, ainda é uma sociedade muito parecida com uma sociedade medieval, mas na Inglaterra ocorre toda essa mudança. Outro detalhe importante é que esses revolucionários vão bater de frente com a Igreja Católica. Lembre-se que a Igreja Católica, ela detinha o maior número de terras. Ela herdou lá do feudalismo. E tudo isso começa com a política de cercamentos, ou seja, o Estado inglês ele rompe com a Igreja Católica, funda sua religião, o anglicanismo, e a partir daí ele começa uma política de cercamentos de terra da Igreja Católica, ou seja, ele domina os territórios da Igreja Católica, as terras da Igreja Católica que estavam dentro do território inglês. Foi o primeiro momento também que se falou em liberdade ao invés da não liberdade, da igualdade ao invés dos privilégios do rei e da fraternidade, entender todos como um único, uma sociedade. Resultados, portanto, fim dos privilégios monárquicos, tolerância religiosa, limitações do poder executivo e a Bill of Rights e os atos de tolerância. A Bill of Rights foi a Declaração dos Direitos, onde estava escrito, na verdade, que o parlamento deve mediar as ações do rei. Então, toda a ação do rei antes deve ser aprovada pelo parlamento. E os atos de tolerância diz respeito à tolerância religiosa. Era o fim da perseguição das religiões protestantes. Esses atos de tolerância, é bom deixar bem frisado que ela não abrangia os católicos. Lembre-se, a Igreja Católica nesse momento vai condenar os juros, nós vamos chamar isso de pecado da usura. E um dos maiores lucros, por exemplo, dos banqueiros nesse momento aí, vai ser justamente os juros. Ele fazia um empréstimo, ganhava o retorno em formato de juros, só que a Igreja Católica condenava essa ação. Por isso que os atos de tolerância, eles não vão chegar a ajudar, vamos dizer assim, a acabar com a perseguição religiosa contra os católicos cristãos. E outro detalhe legal é a participação na vida política. Claro, nesse momento, a participação na vida política vai ser dos grandes proprietários, os donos das indústrias e de grandes áreas rurais. Ainda vai ocorrer uma luta pelo voto universal, ou seja, o povo podendo votar. Esse processo de industrialização e as mudanças socioeconômicas vão trazer novos grupos sociais. Vamos encontrar agora a burguesia, que seriam os donos da matéria-prima e das máquinas, e o operariado, que trocava sua força de trabalho pelo salário. Quem dita o ritmo da produção de determinado produto são as máquinas agora. A questão do tempo é bem interessante, porque se a gente for pensar antes do processo revolucionário industrial, 1750, o tempo tinha uma organização diferente. Lembra que a mão de obra no início era artesanal, portanto, o artesão controlava toda a sua produção. Ele poderia trabalhar de manhã, pegar o período da tarde para não trabalhar e trabalhar de noite até de madrugada. Lembre-se que ele buscava a matéria-prima, produzia o produto e vendia o produto. Agora, com o uso das máquinas, a organização do tempo teve uma mudança, porque agora você depende da produção. Então, quem determina o seu tempo de trabalho vai ser a indústria, o seu chefe, o dono da matéria-prima e das máquinas, como já dito antes. Então, o controle e a forma de organização do tempo se transformou. Basta ver os nossos dias. Você tem o seu tempo de estudo e depois do seu tempo de estudo, o seu tempo de lazer. A sua família tem os seus responsáveis, tem o tempo de trabalho, na sua jornada de trabalho e posterior a ela, seu tempo de descanso e lazer. Então isso é fruto de um processo lá de 1750.
Até meados do século XVII, não se tinha a noção e a organização do tempo como temos hoje. O camponês ou artesão trabalhava de acordo com a sua necessidade de produção. Com as máquinas, o controle do tempo passou a ser necessário. Logo se criaram horas de trabalho e horas para o lazer. Além disso, ocorre uma transformação nas cidades. Observamos a criação de bairros ou cidades industriais. E eu coloquei ali duas frasezinhas: ganhar tempo, primordial hoje em nossos dias. Sempre ouvimos as pessoas falando disso: nossa, eu preciso de mais tempo para fazer alguma coisa, para passar mais tempo com a minha família. E a outra frase é: tempo é dinheiro. Para vocês terem uma noção, a questão do aumento populacional e expectativa de vida. Olha só, em um século, a população mundial subiu de 600 milhões para 1,2 bilhões de pessoas. Isso população mundial, não na Inglaterra. Na Inglaterra também a gente encontra um aumento populacional bem expressivo. Mas reparem que esse aumento populacional foi um dos motivos é justamente pela melhoria parcial, claro, da qualidade de vida, certo? A expectativa de vida também. Vamos reparar o seguinte: da pré-história até 1750, a expectativa de vida de um indivíduo era até 30 a 40 anos no máximo. De 1750 até 2020, nós temos aí uma expectativa de vida dobrada. Nossa expectativa de vida hoje é até 80 anos. Então percebam que isso foi um benefício do processo revolucionário. Ele aumentou nossa expectativa de vida. Vamos pegar aí que a pré-história, a gente não sabe o início da pré-história, né? Mas vamos pensar que a expectativa de vida aí era de, por exemplo, a Luzia, né? Que é o crânio mais antigo aí achado em Minas Gerais, na região de Lagoa Santa. Ela morreu por volta de 28 anos. Então isso mostra que na pré-história brasileira a expectativa de vida era 28, 30 anos. Hoje, a expectativa de vida aumentou bastante, chegando até 80. E isso é justamente um dos benefícios da Revolução Industrial. Então, motivos: melhoria na oferta e qualidade dos alimentos, por exemplo, ficou mais fácil, o preço das coisas começaram a cair graças à indústria alimentícia e o desenvolvimento também da medicina. Um exemplo vai ser a criação da vacina. A primeira vacina vai ser criada contra a varíola na Inglaterra, em 1790. Esse nome, inclusive, de vacina, vem do latim vaca. Por quê? Nesse momento, nós temos a utilização da varíola bovina. Ela foi utilizada em uma criança, para a criança ficar doente e criar os anticorpos. Foi tratada e foi curada. Depois, o médico injetou a varíola humana na criança e ela não ficou doente. Então, o nome de vacina vem de vaca por conta da sua origem bovina aí. Mas vamos pensar, essa expectativa de vida beneficiava quem? Será que beneficiava todos 1,2 bilhões de habitantes que existem no planeta? Vamos pensar. A vida nas fábricas e fora delas, a jornada de trabalho durava de 14 a 18 horas por dia. O ambiente dentro da fábrica era insalubre, escuro e com pouca ventilação. Trabalhavam homens, mulheres e crianças. O salário chegava para homens a 50 centavos o dia, mulheres 35 a 25 centavos e crianças a 15 e 20 centavos. Claro, então os donos das indústrias preferiam que as mulheres e as crianças trabalhassem mais do que homens, que eram mais caros. Eles recebiam castigo físico ou multas por faltas que o capataz julgasse relevante. Então, se o capataz, que seria o supervisor, vamos dizer assim, de dentro da fábrica, julgasse que determinado trabalhador estivesse cometendo alguma falta, ele iria ou castigá-lo fisicamente ou iria descontar um valor do seu dinheiro. Fora das fábricas, na verdade, né, no cotidiano das famílias, as casas, como eles moravam. Geralmente as casas na Inglaterra eram de apenas um cômodo, onde ficavam todos os membros da família. Uma família era em média de 7 pessoas, 6 pessoas. Nele se dormia, se comia, se cozinhava, lavava-se roupas, se brincava, enfim. A gente encontrava todas as práticas cotidianas. Não existia rede de esgoto ou qualquer recurso sanitário. Então imagina como que era a proliferação de doenças nesse momento e a questão da higiene e do asseio corporal. Claro, os trabalhadores não ficam quietos, eles começam a se organizar em movimentos. Então vamos encontrar nesse momento 2 movimentos: o ludismo,
que era um movimento que acreditava que a causa de tanta desigualdade era gerada pelas máquinas. Logo, eles quebravam as máquinas. Esse nome, ludismo, vem do seu líder, Ned Ludd. Outro movimento foi o movimento cartista. Esse movimento atuava com paralisações pontuais, greves e representações junto ao governo. E, por fim, o voto universal, o sufrágio universal, que foi a luta pelo voto da população. E para isso eles escreveram, inclusive, em 1838, a Carta do Povo, que exigia o voto universal, ou o sufrágio universal, ou seja, o direito do povo participar dos processos eleitorais. Resumo da aula de hoje, portanto, tratamos o cenário inglês do século XVII e XVIII e os efeitos do processo industrial na Inglaterra do século XVII e XVIII. Pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado. Qualquer coisa é só entrar em contato. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau.